Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar do calcanhar de Aquiles do suquitão, o bolso. Hoje a gente vai falar na prática como que vocês podem conseguir o maior valor de pensão possível para vocês e para o filho de vocês, para que vocês tenham paz e tranquilidade, para poder ter tempo, para poder viver sua vida, para poder ter recursos, porque eu sei muito bem que hoje, muitas vezes, vocês têm de tirar do próprio bolso e do seu próprio sustento e da sua própria vida para poder colocar na boca do seu filho. Tirar da sua boca para botar na boca do seu filho. O que acontece, infelizmente, por causa da falta da contribuição adequada do pai. Então hoje a gente vai trazer aí a dor que a maioria das mães sofrem. Por mais que você tenha às vezes uma questão de guarda, convivência, alienação parental, em sua grande maioria aí dos casos que a gente pega existe a questão da pensão alimentícia, porque apesar de muitos advogados acharem que entendem sobre o assunto, acharem que conseguem resolver os problemas de pensão, são pouquíssimos que de fato têm conhecimento do que pode ser feito nessa situação e quais são os direitos das mães e como você pode incluir todos os valores que o pai tem de pagar para poder fazer com que seu filho cresça com saúde, oportunidades e num ambiente adequado e condizente à situação do pai, se não do pai da família dele, que a gente vai abordar esse assunto também, porque muitas mães aqui recebem um valor baixo de pensão porque não sabem das informações que a gente vai dar aqui. E hoje o presente que a gente preparou tá muito top. É um presente especial, é um tutorial que vai te mostrar parte do método FBI que a gente aplica aqui na Marcondes Madureira. Vai falar com detalhes o que a gente analisa em redes sociais, o que a gente analisa dentro das pesquisas de sistemas, o que a gente busca, como que a gente busca e exatamente qual é o passo a passo que a gente passa para os nossos colaboradores para que eles possam fazer essa investigação FBI. A gente entregou parte do método porque tem uma outra parte que vai envolver a pesquisa de campo e vai envolver as técnicas secretas que a gente não pode disponibilizar, até porque tem muito advogado que assiste também e vai procurar para colocar no escritório dele. E alguns segredos a gente utiliza aqui no escritório de forma exclusiva, que são os nossos diferenciais dentro da Marcondes Madureira. Então, fica nessa live, porque daqui a pouco eu vou liberar esse código e o código vai fazer com que você receba esse vídeo no curso da live. Vou mandar aqui no canal do Léo, eu quero que vocês já vão compartilhando com todas as pessoas que vocês veem que precisam ver essa live para poder receber um valor de pensão justo e receber o maior valor de pensão possível. Gente, vamos começar. Por que muita gente recebe um valor pífio de pensão e por que muita gente fica na dúvida e tem dificuldade de comprovar quanto de fato o pai ganha? Porque quando o cara vai se separar ou então quando ele tem um filho, ele começa a fazer um movimento para tentar diminuir os sinais exteriores de condição financeira. Então ele começa, vamos dizer que ele é empresário ou é autônomo, ele começa a tentar receber no dinheiro, ele começa a usar a conta de terceiros, ele começa a fazer transações da conta da empresa e não mais da conta de pessoa física, ele fica escondendo o carro que ele tem, ele não te passa mais informações a respeito do padrão de vida dele e muitas vezes tenta ocultar isso até do próprio filho, mas existem ferramentas que a gente utiliza para poder descobrir esse padrão de vida que ele está ocultando. E existem também rastros que é impossível uma pessoa não deixar quando ela faz um determinado tipo de transação. Vou contar para vocês como que a gente faz num passo a passo aqui a investigação FBI, que é o grande diferencial para a gente conseguir valores maiores de pensão, porque bate justamente nessa parte da comprovação. Provar que o pai
tem bolso para poder pagar uma pensão maior para o filho. Na investigação FBI, o primeiro passo que a gente toma é verificar todas as redes sociais que o pai tem. Muitas vezes você vai achar que ele não tem rede social, na verdade é porque ele te restringiu ou ele te bloqueou para que você não tivesse acesso àquelas informações. A gente faz uma pesquisa completa, onde primeiro a gente vai até um site chamado Seguro Cred, que eu vou disponibilizar dentro do vídeo do tutorial com parte da investigação FBI. E aí, dentro do Seguro Cred, a gente coloca o nome dele, descobre o CPF, possíveis e-mails e telefones e endereço. Com os e-mails e telefones, a gente consegue buscar redes sociais associadas àqueles e-mails e àqueles telefones. Encontrando essas redes, a gente verifica não só as fotos e informações dele, tem um método onde a gente olha a roupa que ele está usando, o lugar onde ele está, com quem ele está, e também as fotos em que ele está marcado. Você sabe que dá para ver isso, né? Se você clicar do lado ali do feed da pessoa de onde tem aquele quadriculado, você consegue ver as fotos onde está marcado. E aí, a partir disso, a gente começa a fazer uma investigação da vida dele. Por quê? Se o cara está frequentando lugar caro, se ele está usando roupa de marca, se ele está saindo o tempo todo, está sempre na balada, está com tênis de marca, está com relojão, carro caro, é claro que ele tem condição financeira. E o que mais acontece, eu estava falando isso ontem de uma audiência que eu fiz, o cara tem uma condição excelente nas redes sociais, vai para o exterior, Réveillon na praia, carrão, caminhonete do ano, e aí dentro do processo só fica assim, né? Tô liso, não tem nada, tô quebrado. E de fato não é aquela situação. Começa a juntar supostas dívidas, tende a investigar e tende a se questionar o que o pai junta em um processo, porque eles juntam muitas mentiras. Empresa, muitas vezes ele vai falar que saiu da empresa, que ele fez um movimento X, vendeu parte da participação dele para poder pagar a conta. O que você vai fazer? Você vai pegar os contratos sociais, eles são públicos, basta pedir na junta comercial, vai analisar aqueles dados. E outra, empresa limitada, é possível você distribuir o lucro de forma desproporcional ao capital social. Ou seja, uma pessoa que tem 1% da empresa, ela pode receber 99% dos lucros, porque existe essa possibilidade dentro da lei. Então, você precisa analisar o caso e o que o pai do seu filho, o que o genitor do seu filho faz, para que você possa ver qual é a melhor estratégia a ser usada. Olhou rede social, olhou as pessoas relacionadas a ele, e mesmo que ele não tenha rede social, muitas pessoas relacionadas a ele vão ter. Pegue as mais próximas, porque elas vão ter fotos compartilhando momentos com ele, e você pode usar essas fotos no seu processo. Feito isso, pesquise informações sobre ele no Google, pode ser que ele tenha um currículo Lattes, pode ser que ele tenha LinkedIn, dependendo de onde ele trabalha. Melhorou? Voltou a voz? Dependendo de onde ele trabalha. No LinkedIn ele coloca as qualificações que ele tem, ele coloca os locais onde ele trabalhou ou onde hoje atualmente ele está trabalhando, ele coloca também quais são os cursos que ele já fez. E aí há de concordar o seguinte: uma coisa é a pessoa não ter qualificação e estar em uma situação de não ter carteira assinada, porque estar desempregado não significa que a pessoa está sem renda. Ela pode estar trabalhando como autônomo, ela pode estar empreendendo e às vezes ganhando muito mais do que se ela estivesse registrada. Então você verifica essa qualificação e investiga o que ele está fazendo mesmo. Fazendo isso, aí você começa a ter o fio que você vai puxar para descobrir o quanto ele ganha. Porque se o cara é um programador, um engenheiro, um advogado, por mais que ele não esteja com a carteira registrada, quando ele presta um serviço, ele ganha bem, porque o serviço dele é caro. Portanto, ele vai estar sim oferindo uma renda muito boa e pode pagar um valor bom de pensão para o seu filho. Você tem que levar isso em consideração no momento da investigação, porque se você não fizer, o juiz vai dar uma canetada dando uma pensão geral e aí é você que paga a conta. Porque aí você vai receber
30, 40, 50% do salário de um cara que ganha 10 mil, de um cara que ganha 15 mil. Você vai descobrir isso, Valquíria, dentro do LinkedIn, ou pesquisando um currículo Lattes dele, ou vendo onde ele se formou, se ele tem alguma pós-graduação, porque muitas vezes esses materiais, por exemplo, um TCC, quando ele é publicado, você encontra ele na internet. Então, com essas informações, você vê o grau de qualificação do cidadão e você consegue saber o que ele está fazendo. Além disso, você pode entrar no Raiz Trabalho Google, um dos sites é Google, segundo site LinkedIn, eu vou fornecer, quando eu soltar o código aqui, vai ter lá no tutorial explicando tudo isso. Google, LinkedIn, que é uma rede social de trabalho, e você pode procurar também no Raiz Trabalhador, RAIS Trabalhador, é um site do governo, você verifica vínculos trabalhistas. Se ele for servidor, para você descobrir o quanto ele ganha, você vai no portal da transparência. Se ele for um servidor federal, no portal da União. Se ele for um servidor estadual, no portal daquele estado. E se ele for um servidor municipal, no portal daquele município. Todos os entes federativos são obrigados a fornecer os dados dos pagamentos que fazem e para quem fazem. Portanto, você consegue encontrar lá para onde aquele recurso foi direcionado e quanto ele ganha. Se ele for um juiz, por exemplo, você vai no portal do CNJ. Vai depender da esfera que ele trabalha e também de para qual ente federativo ele trabalha. Mas você consegue essa informação. Feito isso, se ele trabalhar para uma empresa privada, você vai fazer uma busca no Glassdoor, Glass de vidro em inglês. Tá tudo no tutorial que eu vou liberar. Você coloca o cargo e a região onde ele está e aí você consegue descobrir, em média, quanto ele ganha por estar exercendo aquele cargo naquela região. Toma uma aguinha. Com essas informações, você vai começar seu processo muito mais preparada. Além disso, é possível você descobrir se ele tem carro com a ferramenta do seguro-crédito, quantos carros ele tem em nome dele, se ele tem propriedades rurais, quantas empresas ele tem no nome dele, se ele tem ou não tem empresas, qual é a participação societária dele nessas empresas, até aeronaves e propriedades, tanto rurais quanto imobiliárias urbanas, a gente consegue descobrir. Você trazendo essas informações para o processo, você pode ter certeza que tanto seus alimentos provisórios quanto também na revisional de alimentos, o resultado vai ser outro. Além disso, aqui no escritório, a gente usa uma técnica chamada mapa de calor, onde a gente contrata essa investigação do mapa de calor para poder buscar todas as escrituras públicas as quais ele assinou ou então ele participou daquele ato, daquele negócio, e também de todas as... Ai, me fugiu o nome. Procurações públicas, ou seja, se ele recebeu poderes de alguém ou se ele concedeu poderes para alguém. Por quê? Porque você vai pedir no cartório de notas e vai ver qual era o ato, por que ele estava concedendo poder, por que ele estava recebendo poder, a respeito de que isso estava acontecendo, o que ele comprou, o que ele vendeu. Então, por exemplo, se ele vai lá, compra um carro ou vende um carro, só que isso não é levado a registro no Detran, você vai conseguir encontrar lá. Se ele vende uma casa e não levou a casa, ou compra uma casa e não levou esse ato, essa escritura, registro no registro de imóveis, você vai conseguir encontrar com essa pesquisa. Quando você traz essas informações para o processo, você está levando mais provas, ou seja, você está dando material para o juiz julgar ao seu favor. Volta a conversa no WhatsApp. Muitas vezes, no momento que vocês estavam se conhecendo, que ele estava te conquistando, ele tirou onda falando a respeito da condição financeira dele. E aí, essa pesquisa é feita num site que a gente vai disponibilizar, mas ele chama Enquest. Vão ter vários sites. A gente vai colocar o código daqui a pouco. Mas com essas ferramentas, você vai pegar conversas antigas, dele tirando onda, dele falando, né, que ele vai em tal lugar, que ele tem tal carro, que ele ganha tanto, porque muitas vezes ele fala isso. Em algum momento ele falou da conquista, né, querendo falar que ele era o bonzão, e agora isso vai ser de grande serventia dentro do seu processo. Claro que quanto mais recente for a informação, melhor para você, porque senão ele vai justificar que ele tinha aquela condição no passado, mas hoje ele não tem mais. Mas trazendo essas informações e essas provas para o seu processo, o juiz ele vai ter materialidade, ele vai ser obrigado a julgar valores maiores. Porque quando você vai calcular a pensão, seja do filho ou a pensão para você,
porque a gente tem que lembrar que quando você dedica anos a um relacionamento, quando você faz sacrifício, saindo do emprego, dando dedicação exclusiva à família, você faz um esforço enorme de se afastar muitas vezes sua rede de apoio para poder apoiar a carreira dele e ele não retribui, ele te trata com ingratidão, te trai e muitas vezes até te ignora e tenta te prejudicar depois, você pode pedir uma compensação financeira e o recebimento de alimentos para que esse esforço que você teve e que você fez seja reconhecido judicialmente. Isso é reconhecido. E aí você vai receber alimentos por um tempo determinado, mas seu filho continua recebendo alimentos por 18 anos ou então até os 24 anos ou se estende até mais, dependendo da situação. Fazendo isso, você garante segurança financeira e você também garante que você vai continuar tendo tempo para poder viver sua vida. Porque com aquele dinheiro você contrata uma babá, porque com aquele dinheiro você coloca o seu filho em mais atividades. Ah, mas eu não preciso de nada disso, eu ganho bem. Tudo bem, mas no futuro é um intercâmbio que você dá para o seu filho, você cria um caixa ali, no futuro é um carro que você dá para o seu filho, no futuro é uma viagem dos sonhos que você faz com ele, são oportunidades que você pode proporcionar com aquele valor que o pai tem obrigação de pagar. Portanto, não abram mão da pensão alimentícia, nem de vocês, nem do filho de vocês. Independente da situação, você não fez o filho sozinha e o pai tem a obrigação de cumprir com a responsabilidade de prover suporte financeiro para o filho. Então, quando você fizer isso, você vai fazer um segundo passo. Você vai precisar levar provas ao seu processo a respeito da participação do pai na criação do filho. E eu não estou falando de dinheiro aqui. Eu estou falando aqui a respeito da participação afetiva, do cuidado, de buscar o filho, de muitas vezes ir à escola, ver o que está acontecendo, como é que está a vida escolar, se a frequência dele, se as notas estão boas, levar no médico, se interessar pelo desenvolvimento do filho. Porque se isso fica sob a sua responsabilidade e você que tem que levar e buscar em todos os lugares, você que tem que comparecer a todas as reuniões, você que tem que fazer literalmente tudo e administrar a vida do seu filho, o pai tem obrigação de compensar essa ausência na justiça. Ele tem obrigação de pagar um valor de pensão maior para poder te indenizar seu filho pela ausência dele, para que você possa ter tempo de viver sua vida, para que você possa ter tempo de ter o seu momento de lazer, para que você possa ter recursos para cuidar de você e também descansar e desfrutar a sua vida. Então, quando você traz as informações da condição financeira do pai bem estruturadas e bem explicadas, e traz sobre a participação dele na criação do filho de vocês e demonstra que ele pode pagar um valor de pensão maior e pode proporcionar uma qualidade de vida melhor para o seu filho, e essa qualidade é condizente com o padrão de vida que ele vive, você vai conseguir um valor de pensão maior. E quanto mais provas você trouxer para o processo, mais rápido você consegue esse valor. Algumas vezes a gente pede para que seja feita uma audiência única no processo onde já resolve tudo, mas a gente só faz isso em casos em que a gente já tem muita prova, porque senão o Poder Judiciário também te ajuda a produzir provas. O Poder Judiciário pode quebrar o sigilo bancário dele, quebrar o sigilo fiscal, quebrar o sigilo de cartão de crédito, informar a respeito de dados financeiros das empresas dele, o que a gente não consegue através dos sistemas de busca. Uma média do faturamento é possível a gente conseguir, mas dados específicos da conta bancária de valores que estão lá, de movimentações, de quanto deu a fatura do cartão dele, só com o auxílio do Poder Judiciário. Mas até essas provas que eu te ensinei a produzir aqui, elas servem para fundamentar o pedido das provas judiciais. E aí você vai conseguir o sigilo, aí você vai conseguir receber a quebra do sigilo fiscal, das faturas de cartão de crédito e deixar seu processo cada vez mais forte. Ah, mas é só isso?
que eu poderia fazer? Não. Dependendo da atividade que o pai exerce, você consegue produzir outras provas que vão fazer toda a diferença no processo. Você quer um exemplo aqui? Se o pai trabalha com aplicativo, se ele é motorista de aplicativo, você pode mandar intimar o aplicativo. E aí o aplicativo vai fornecer os extratos dos repasses feitos a ele, ou seja, parte do quanto ele ganha. Se o pai... Tá melhor? Melhorou? Tá melhor minha voz? Conta aí, gente. Tá melhor a voz? Vocês estão me ouvindo? Me fala aí no chat. Me conta aqui no chat. Conta aqui embaixo. Estão me ouvindo? Maravilha. Me fala aí no chat. Ah, não. Perfeito. Não, talvez seja no seu então, Valkyria. Deve ser no seu aparelho, porque no do resto do pessoal tá funcionando bem. Perfeito, então, perfeito. Ó, então, o que eu tava falando? Qual parte eu tava? Agora, deixa eu recapitular aqui qual parte. Que quando a Valkyria falou, eu cheguei a... Que as provas servem para fundamentar o pedido da quebra. Ah, perfeito. Então, as provas elas servem para você fundamentar o pedido. Não, estava falando a respeito da empresa. No caso do pai motorista de aplicativo. Você consegue pedir essa quebra de informações, inclusive para empresas onde ele trabalha. Então, por exemplo, você vai pedir para Uber, você vai pedir para o iFood passar esses extratos. Quer ver uma outra situação? O pai é produtor rural. Você consegue pedir para poder intimar os órgãos estaduais onde ele faz o cadastro dos animais dele, porque você tem que ter controle de vacina por causa de questões de parasitas ou de doenças que o animal pode passar para o ser humano. Então ali você vai ver quantos animais ele tem. Às vezes se ele mexe com transportes, você pode entrar em conta, você pode mandar intimar o DENIT. Ou então até a própria empresa dele, você manda intimar a empresa para poder fornecer os olerites dele, para poder fazer um desconto em folha, para poder dar mais dados de como funciona a remuneração dele. E quando você faz isso, o que você consegue fazer ainda? Verificado que ele recebe direitos, por exemplo, PLR, e lógico, se ele é um trabalhador ou um servidor público, ele tem direito a 13º, ele tem direito a férias, ele tem direito a outras contribuições, você vai pedir para incluir tudo isso dentro do seu processo. Então a investigação ela é feita antes e durante o seu processo. Por quê? Porque a investigação feita antes ajuda você a ter melhores resultados, mas ajuda também a fundamentar suas pesquisas dentro do processo. Cada caso a gente tem que fazer uma análise para poder ver o que vai se encaixar naquela situação e o que vai trazer os melhores resultados para aquele processo. Então, tudo vai depender do que está acontecendo, do histórico e do com o que o pai trabalha. Às vezes você pode combinar uma situação do cara que trabalha registrado, ou é servidor público, e ao mesmo tempo é empresário, ao mesmo tempo ele é fazendeiro, ele tem imóveis alugados. Então, se ele tem imóveis alugados e recebe aluguel desses imóveis, esse valor do aluguel é considerado no momento do cálculo da pensão. E assim você faz com que seu filho receba um valor de pensão condizente. Uma dica que eu dou aqui para vocês: nunca cheguem dentro de uma audiência de pensão, principalmente instrução e julgamento, sem ter uma preparação de poder fundamentar e justificar o pedido que vocês estão fazendo. Isso é uma coisa muito infeliz que acontece, mas porque a gente tem que lembrar que os servidores são seres humanos. Então, muitas vezes, o juiz ele é machista, muitas vezes o promotor, quando é homem, ele pode ser um cara machista, pode ter ali naquele contexto uma pessoa que viveu uma situação que vai influenciar. Às vezes o cara separou e hoje está pagando pensão e tudo que ele paga ele acha que é muito, porque muitas vezes na cabeça deles aquele dinheiro não vai para o filho. Eu não sei como eles acham que às vezes pagar um salário, às vezes pagar R$1.800 não vai para o filho. É claro que vai. Como é que você vai criar o filho? E eu sei que tem gente que recebe menos, mas como você vai criar o seu filho com aqueles valores? Porque menos que aquilo não tem como você vai pegar alguma coisa daquilo, não tem cabimento algum, mas isso fica na cabeça deles. Então, se você tem tudo muito bem amarrado, muito bem explicado, e você mostra para o juiz que o valor que ele paga é muito abaixo do que ele ganha, e além disso, que as responsabilidades que ele assume são muito poucas, aí você vai mostrar, olha, existe um claro desequilíbrio nessa balança.
Aqui ele está sem nenhuma responsabilidade, tanto financeira quanto afetiva, quanto de criação, e eu tô com toda a responsabilidade. Está pesando tudo em mim. Eu só tô pedindo para você fazer isso. Afinal de contas, você foi empossado, te colocaram nesse cargo aí, foi para você cumprir com essa obrigação. Demonstrando isso, você encurrala o juiz. E por mais que seja um juiz marcado, um juiz machista, no tribunal você consegue a reversão dessa decisão. Porque a lei é a lei. Por mais que seja um ser humano falho, lá na frente você consegue corrigir com bons fundamentos, com uma boa estruturação do processo. Por isso que a construção do processo é extremamente importante, porque às vezes lá na frente você vai usar uma coisa que você fez antes. Um caso desse foi o da nossa amiga aí, Gleciana, que estava na live ontem também. Né? Muita coisa você consegue puxar, mas muitas provas você consegue produzir no decorrer do processo. Inclusive, em processo de alimentos é possível você salvar o processo em momentos diferentes. Claro que se ele é bem feito desde o início, aí o resultado é outro. Mas muitas vezes você pode pegar um serviço, fazer ajustes e conseguir corrigir uma determinada situação que a pessoa estava sendo lesada, justamente por causa dessas mudanças que acontecem nas nossas vidas todo dia. Então pode ser que há 2 anos atrás, quando o processo começou, a situação era uma, mas depois você descobriu que seu filho tem alguma necessidade especial, o pai ganhou na Mega Sena, pode ser que o pai ficou desempregado, então a situação vai mudando e você consegue reajustar isso no processo. Agora você tem que ter um profissional competente que vai saber produzir essas provas e trazer esses fatos e essas provas e saber usar a estratégia certa para que você consiga vencer o seu processo. Tem que ficar tudo extremamente bem amarrado, porque aí sim você vai conseguir receber o maior valor possível de pensão para o seu filho. Vou te dar uma outra dica. Muitas vezes o suquitão, ele começa a colocar as coisas em nome dos pais dele, ou então em nome da mulher. Mas primeiro eu vou falar no caso dos pais. Como que você pode fazer? No caso dos pais, quando ele falar, não, eu não tenho nada, é tudo dos meus pais, você vai fazer o seguinte, você vai provocar o Ministério Público para que os pais dele sejam chamados e que seja feita uma investigação de fraude fiscal. Por quê? Porque muitas vezes ele usa os pais como laranjas, ou então ele trabalha em uma empresa familiar e está tudo em nome dos pais, só que ele recebe ali os proventos e ganha bem para estar trabalhando ali. Só no papel que ele tem uma participação pequena. Então, se ele começar a argumentar, porque às vezes ele até movimenta o próprio dinheiro na conta dos pais, você vai pedir para chamar os pais para o processo para que eles paguem a pensão ou complementem o valor pago de pensão. Quando você faz isso, magicamente eles fazem bons acordos. Por quê? Porque às vezes o pai é idoso, aí vai gerar uma dor de cabeça enorme, ele vai ser chamado para o processo, vai ter que comparecer à audiência e ele vai falar, não, eu faço um acordo aqui. Ou até mesmo ter uma investigação de fraude fiscal, como a gente já conseguiu aqui, iniciar alguns inquéritos, e aí a pessoa falou, não, vamos encerrar isso aqui, né? E se você parar com isso, a gente faz o acordo de pensão. A gente, tudo bem, a gente para, mas faz o acordo de pensão. Por quê? Porque na cadeia da cobrança da pensão, os próximos responsáveis são os pais. Ou seja, se ele está pagando um valor baixo de pensão ou não paga a pensão e fala que tudo são dos pais dele, você chama os pais dele e cobra a pensão dos pais dele. A mesma coisa vale se de fato ele não tiver condição, mas os pais dele têm. Aí, e se isso for verdade mesmo, às vezes ele nem está ocultando, você pode da mesma forma cobrar o complemento da pensão dos pais ou o valor integral. O que não pode acontecer é seu filho ficar sem suporte. Existe toda uma técnica, uma lógica para poder se fazer isso. Você não pode ir cobrando diretamente. Você tem que levar algumas provas para o Poder Judiciário para que eles responsabilizem os pais. Mas o seu filho não pode ficar sem suporte adequado de forma alguma. E às vezes o pai é um servidor aposentado, tem uma condição muito melhor e pode proporcionar oportunidades para o seu filho. Outra coisa, agora, a mulher, quando ele esconde os bens em nome da mulher, às vezes ele nem é casado com ela, mas tem uma união estável. A gente tem que lembrar que no direito brasileiro, a união estável, gente, ela é equiparada ao casamento, no regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, não existe o meu bem, existe o nosso bem.
aqueles bens são compartilhados pelo casal. Então, se ele começar a falar que é tudo dela, que a renda é dela, você vai trazer no processo, não, na verdade a renda é dos dois, porque eles estão juntos e vivem em união estável. E é clara essa união estável. Você leva as provas da união e consegue fazer com que a renda familiar seja calculada. Isso também muitas vezes dá acordo, porque se começar a investigar a atual dele, é dor de cabeça para ela e automaticamente é dor de cabeça para ele. E aí ele vai lá e faz um bom acordo com você. Outra situação é colocar bens em nome de terceiros. Aí é o mapa de calor. O mapa de calor que é matador nessa situação, que faz parte da investigação FBI, mas isso junto com a investigação onde a gente traz os bens e como esses bens foram sendo transferidos, onde eles estão, quem faz o uso dos bens, a gente coloca isso no processo e mostra que, na verdade, os bens são deles, só estão em titularidade de outras pessoas. Inclusive, a gente sempre pede a responsabilização criminal. Uma dica que eu dou, pressiona o suquitão ao máximo. Quanto mais você pressionar ele, mais fácil vai ser dele fazer um bom acordo com você. Porque se você deixar ele muito confortável, aí ele vai ficar folgado. Ele vai enrolar o processo até o último minuto, ele vai fazer manobras para tentar te prejudicar. Então, quanto mais bem amarrado tiver e com quanto mais força você for para cima dele, melhor o resultado que você vai colher. Depois a gente chega na situação de estou recebendo um valor baixo. Na revisional, o que eu preciso fazer? É o mesmo caminho, gente. Na revisional, você vai estruturar da mesma forma, só que você vai ter que justificar o motivo do aumento do valor. Ah, pode ser que ele está ganhando mais, pode ser que seu filho está precisando de mais, pode ser que na época você não conseguiu dimensionar e comprovar bem a real condição financeira dele, e aí você junta isso no processo e fundamenta um pedido de revisional de pensão. Fica tranquila que não está perdido. É perfeitamente possível você aumentar o valor da pensão do seu filho ou mesmo cobrar um valor dos avós dele. Por mais que você esteja recebendo um valor que não seja suficiente, não é o fim do caminho. Você precisa ter uma boa assessoria que vai te ajudar a resolver esse problema. E depois disso a gente tem a fase da execução da pensão. E depois eu vou contar aqui para vocês um super hack que faz toda a diferença quando você vai estabelecer um valor de pensão alimentícia. Mas antes eu vou liberar o nosso código, que eu vou colocar aqui e vou fixar, antes de contar sobre a execução. E vou fixar aqui nos comentários. Deixa eu só pegar o nosso código aqui. Só um minuto. Hoje o nosso código que vai fazer a liberação do conteúdo vai ser hashtag muito mais que alimentos. Vou colocar aqui e vocês vão receber esse guia exclusivo. Quem comentar aqui vai receber. Ontem tinha caído o nosso sistema de envio, mas ele já voltou, já está com tudo. Fixado, só mandar. E vai me contando aqui se vocês já receberam um direct com o conteúdo aí, com o link do conteúdo. Não precisa sair da live não, pode continuar na live aí, que depois você vai receber. Só colocar hashtag muito mais que alimentos para você receber o nosso conteúdo e o presente exclusivo que a gente preparou nessa live. E vai comentando aí no chat se vocês receberam. Então vamos lá. Gente, sobre a parte da execução, é a parte de cobrar. Primeiro mito de todos. Tem muito advogado que fica falando que você tem que esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses para poder cobrar o valor de pensão que o pai não pagou. Primeira coisa, você precisa cobrar com 1 dia de atraso ou com o menor prazo o possível que seja. Por quê? Porque não pagar a pensão ou pagar a pensão parcial, na verdade, tem que escrever exatamente igual eu coloquei. Na verdade, é uma técnica que eles utilizam para poder tentar enganar o juiz no processo principal de fixação ou de revisão. E eu vou te explicar o porquê no final, que também é uma técnica que você pode utilizar para conseguir receber valores que ele não pagou no decorrer do processo. Eu vou te contar quais são esses valores. No processo de execução, você vai ter 2 ritos. Você vai poder entrar com prisão ou você vai poder entrar com penhora. O processo de prisão, ele é muito mais eficiente, porque você está mexendo com a liberdade do cara. Então, se ele não pagar, ele vai para cadeia. E muitas vezes é no momento que ele nem espera. Muitas vezes ele está na sala da casa dele, ele está no trabalho, ele está num local público, ele é abordado e é preso. Ou seja,
magicamente, aquele cara que não podia pagar aquele valor, o dinheiro aparece e ele consegue cumprir com todas as obrigações. Então, sempre opte por entrar com o processo de prisão. Só que, para que você consiga entrar com o processo de prisão, você precisa ser rápida. Por quê? Porque o processo de prisão ele só cobre os 3 últimos atrasos. Ou seja, hoje a gente está no mês de maio, mas vamos colocar aí que a pensão é paga todo dia 5. Então, se ele não está pagando pensão de jeito nenhum, vamos dizer que ele não paga 1 ano. Você só vai poder cobrar maio, abril e março pelo rito da prisão. Os anteriores você vai ter que cobrar pela penhora. Só que na prisão você vai poder cobrar esses 3 últimos e todos que vencerem no curso do processo pelo rito da prisão. Sempre prefira ele. Encontrou ele. Aí o juiz vai fazer o seguinte: prende automático? Não, não prende automático. Primeiro de tudo, ele vai ser citado e intimado a pagar no prazo de 3 dias ou apresentar justificativa. Aí, nesse prazo, se ele não cumprir ou se a justificativa que ele apresentar não for válida, e aqui seu advogado, ele tem que contestar a justificativa, porque o que eu mais vejo é o cara chega lá e dá uma justificativa qualquer, e aí o advogado não contesta. Ou seja, o cara, ele vai lá e dá uma pernada clara, né, uma desculpa super esfarrapada, e o advogado não fala nada. Quando você vai lá e contesta, aí o juiz expede mandado de prisão. Ou então que ele não paga. Expedido o mandado de prisão, seu advogado tem que fazer um requerimento para poder fazer a inclusão do mandado na Central Nacional de Mandados e enviar para todos os órgãos. Então você vai, e na Central de Mandados já aparece na polícia, mas você vai colocar para, por exemplo, se ele for num UAI, né, se ele for trocar a identidade, se ele for, o UAI é porque é o órgão aqui de Minas, mas se ele for trocar a identidade, fazer um passaporte, renovar uma CNH, ele é preso. Por quê? Porque vão puxar ali no sistema e vão verificar. Existe um mandado de prisão. Por exemplo, aquele pai viajante, aí ele vai pegar um voo. Quando ele vai pegar o voo, a Polícia Federal puxa e fala, tem um mandado de prisão. Já leva ele para a salinha do aeroporto e já prende ele. Você tem que fazer essa medida porque você força ele a pagar. Então a prisão é sempre o melhor rito. Mas quando se passaram, né, quando já se passou aí o prazo, aí você vai ter que ir com o rito da penhora. Como que funciona o rito da penhora? O rito da penhora é o rito de você bloquear bens dele, bens e valores, e tomar esses bens ou valores para poder quitar o débito de pensão que ele tem com você. Para isso, você vai ter que fazer uma boa investigação, porque muitas vezes ele ocultou esse bem e esses bens e também a renda dele em nome de terceiros, porque ele já sabia que ele estava devendo e que uma hora ele seria cobrado. Então, mais uma vez, a investigação FBI se faz de extrema importância. A investigação que a gente está liberando aqui, parte dela para vocês, para quem colocar a hashtag aqui embaixo, vocês vão receber o vídeo liberando a investigação para vocês. Feito isso, aí você consegue cobrar, bloquear esses bens forçados. Já pegamos moto aqui, já pegamos carro, já pegamos até televisão e coisa da casa do cara. Porque ele falava que não tinha nada, a gente foi e falou assim, não, então manda o oficial de justiça na casa dele fazer uma avaliação dos eletrodomésticos que nós vamos pegar os eletrodomésticos. Consegue pegar, às vezes, alguns básicos, fogão, essas coisas. A televisão consegue pegar muito computador, você consegue pegar. E aí você pensa a humilhação de entrar um oficial de justiça e começar a pegar suas coisas junto com a polícia. Então existem meios sim de garantir que você receba esses valores e as ferramentas têm que ser bem aplicadas pelo advogado dentro do processo, porque se ele levar seu processo nas coxas, aí o negócio não sai mesmo. Gente, o que eu tinha falado, que era a grande questão, que fazia toda a diferença e que era a técnica que muito advogado mal intencionado ensina para o suquitão para poder tentar reduzir o valor da pensão, é o seguinte. Existe uma súmula aqui. Súmula é o seguinte, é quando os tribunais, igual STF, STJ, eles dão uma decisão que é como se a decisão fosse uma lei, né? Cria uma lei a partir do judiciário. O que acontece? Já ficou decidido que para que as mães não sejam prejudicadas num processo de alimentos gravídicos, num processo de fixação de alimentos ou de revisão de alimentos, elas consigam usar a citação como um marco de referência para poder pedir retroatividade dos alimentos. Como assim retroatividade dos alimentos? Não tem alimento não retroage, eu sempre vi isso. Aí
que entra a grande questão, que muito advogado não sabe. Tem situações que os alimentos retroagem, sim. Vou te falar essas situações. Vamos dizer o seguinte, você está passando por um processo de fixação, um processo de revisional, o pai foi citado, e aí nesse processo você não estava bem preparado, você não estava bem estruturado, você não estava com a Marcondes Madureira. E aí você recebeu ali um valor de R$600 de pensão no início do processo. E aí no início desse processo, você foi recebendo esses 600, ele foi enrolando, e aí passou 1 ano, e passou 2 anos, você contratou a Marcondes Madureira, e no final a gente aumentou a sua pensão de 600 para R$3.000, por exemplo. Ou seja, vamos dizer ali que o seu processo, ele demorou exatos 2 anos e meio. Ou seja, 30 meses, né? E a citação, ela aconteceu, vamos colocar que da citação para a sentença foram 30 meses para facilitar a conta. E aí você ficou ali recebendo esses R$600 durante esse período e no final foram, aconteceu no caso da Gleiciane, ela vai ter mais de R$100.000, acho que foi 100 e poucos mil que a gente calculou. E aí deu essa diferença. Então tá, aí você vai lá e coloca uma diferença de R$2.400, porque quando foram fixados os provisórios, que foi o que ele pagou no curso do processo inteiro, eram 600 e no final foram 3.000. Os tribunais superiores, eles entendem que é possível você cobrar esse valor de forma retroativa, do valor que ficou decidido na sentença para o valor que foi fixado nos provisórios a partir da citação do cidadão. Ou seja, nesses 30 meses, você vai pegar R$2.400 com acréscimo de 1% de juros, mais correção monetária. Então, só os 2.400 dá 72.000. Se você acrescentar 1%, aí é 30%, 30 meses, só que é 1% sobre 1%, sobre 1%, sobre 1%, e mais a correção monetária. Então, só nessa situação aí, já está beirando 100.000 também. Se não der 100.000, deve dar uns 100.000 também. Então, você já está recebendo um valor gigante. Chegou no final do processo, eu sei que você amargou. O melhor é receber o maior valor de pensão possível desde o início. Porque muitas vezes você passou por privações, você passou por dificuldades, você atrasou conta. Você deixou de dar coisas para seu filho não pôde estudar numa boa escola, às vezes ele não estava numa escola condizente a que ele poderia estar por falta de recurso, mas esse valor ele é muito bem-vindo, porque pelo menos te dá um conforto financeiro para você regularizar suas contas, para você proporcionar coisas para seu filho, para você conseguir dar uma estrutura condizente e fazer o pai pagar pelo que ele ficou atrasado, porque foi um erro do Poder Judiciário. Foi o Poder Judiciário que calculou mal no início do processo. Isso não foi um erro, seu pai podia pagar, contanto que no final o juiz apurou isso. Só que demorou o processo inteiro, então você pode cobrar o que ele ficou te devendo. Mas o que muito advogado que sabe isso faz também quando está defendendo o suquitão? Ele vai e fala para o cidadão, pague menos pensão. Por quê? Porque no final a gente vai virar para o juiz e vai falar assim, ele só pagou metade, ou então ele só pagou 60%, 70%, porque ele só podia pagar isso. Então, tente reduzir esse valor. E se você não executou, ou se sua execução estiver correndo, e os alimentos ainda não tiverem sido pagos, aqueles valores, o valor da pensão que você vai poder cobrar vai diminuir. Ou seja, vamos dizer que a situação era, nos provisórios havia fixado R$2.000. E aí no final, foi lá e fixou 1.000. E aí você está executando sobre o rito de penhora essa diferença, porque ele nunca pagou. E deram os mesmos 30 meses. Ou seja, você teria ali 60.000 corrigido e também com juros para poder receber. Só que aí a sentença diminuiu para 1.000. Aí o valor vai cair pela metade. Porque a sentença corrigiu o valor. E se ele já tiver pago, eu vou ter que devolver para ele? Não. Porque os alimentos são incompensáveis. Por isso que quando seu filho passa as férias inteiras com o pai e ele decide pagar tudo e dar mais coisa para ele, ele não pode descontar da pensão. Por isso que nenhum valor pode ser descontado. Mesmo que você tenha uma dívida com o pai, ele não pode retirar esse valor da pensão. Porque os alimentos, eles são incompensáveis. Ou seja, você não pode descontar nada deles. Então, não deixe que a pensão do seu filho atrase nenhum dia, porque ele está usando isso para poder se beneficiar tanto no valor final que vai ser fixado,
quanto também para deixar de te pagar esses valores. E se você passa por uma situação que o pai de seu filho mora em outro país, não se preocupa, você consegue entrar com todos esses procedimentos que eu falei aqui do Brasil. A diferença é que você precisa ter um advogado que tem conhecimento em direito de família internacional. Por quê? Porque esse advogado vai saber qual é o tratado que aquele país assinou com o Brasil para poder fazer esse processo de cobrança, ou esse processo de fixação, ou esse processo de revisão. Porque se o cara saiu aqui do Brasil, foi morar nos Estados Unidos, foi morar na Europa, ou mesmo que ele foi morar em algum outro país, né, que vizinho nosso aqui, algum país aqui na América do Sul, provavelmente ele foi em busca de oportunidades, ele foi em busca de ganhar mais. Então, se ele está ganhando mais, ele pode proporcionar uma condição melhor para o filho. E aí você vai usar o Poder Judiciário justamente para exigir isso. E no processo de pensão internacional, você ainda tem a possibilidade, dependendo do tratado que o país assinou com o Brasil, de utilizar tanto a pensão, tanto a lei brasileira quanto a lei do país. Geralmente a lei brasileira ela é mais benéfica. Você vai usar sempre a melhor para o seu filho, é claro, mas precisa ter conhecimento na lei do outro país. Posso misturar leis dos dois países? Não, não pode. Não pode misturar leis dos dois países, porque você tem que escolher um ou outro. E o direito processual vai ser sempre o do outro país. Por isso que muitas vezes não dá para pedir a prisão do pai quando ele vai para outro país, porque às vezes aquele país ele não prevê a possibilidade de prisão por atraso de pagamento de pensão. Então a gente tem que ficar bem atento a isso aí também, porque aí ó, peraí que eu vou atualizar, aí, ele deu a mesma coisa de ontem. Tô fazendo isso aqui agora. Só um minuto. Talvez no curso da live ele não faça, deixa eu ver. Testem aí, bota aí essa hashtag, veja se vocês vão receber. Eu acabei de reconectar aí. Vê se vocês vão receber. Hashtag, olha aí. Ah, Gabriela, sei que não recebeu de ontem, foi que aconteceu isso na nossa live. Mas aí é só você comentar lá na foto, na live, no vídeo da live. Comentando no vídeo da live, você já vai receber. Tá? Você vai ver que o pessoal estava todo comentando minha guarda lá. E nesse aqui, você vai comentar muito mais que alimentos. Hashtag muito mais que alimentos. Me informem aí se vocês receberam. Falou que voltou a conexão aqui. Ah, já tá dando. Já tô recebendo aqui que vocês estão recebendo. Pera aí. Tô ligando aqui. Estão recebendo? Estão recebendo? Me confirma aí no chat. Confirma aí no chat. Tá falando aqui que estão recebendo. Tô conseguindo ver ao vivo. Maravilha. Estão recebendo. Que bom. Que bom, que bom. Só comentar. Bota hashtag muito mais que alimentos que você vai receber. Ativei aqui de novo no computador. Imaginei que isso poderia acontecer. Outra vez já fiquei preparado. Só colocar a hashtag, você vai receber o vídeo com parte da nossa investigação FBI, detalhadamente, passo a passo, com a linda voz do meu sócio e amigo Franklin Marques, que narrou esse vídeo pra gente. E, gente, agora no final da live, eu sempre abro um momento para perguntas. Vou pedir para vocês mandarem aqui na caixinha. Eu vou selecionar 5 perguntas para poder responder aqui pra gente encerrar. Todo dia eu vou lembrar para vocês que a gente vai ter lives sobre temas diversos e todo dia a gente vai disponibilizar um presente nesse especial de Dia das Mães que a gente fez para vocês. Então não perca nenhum dia, porque todos os conteúdos estão extremamente úteis e extremamente práticos para você poder aplicar e muitas vezes, se não for o seu momento de contratar Marcondes Madureira, você pode utilizar esse conteúdo para poder impulsionar o seu processo e conseguir os resultados e ter a vida que você tanto sonha, que você merece. Vou mandar brasa aqui nas perguntas. Tem que escrever igualzinho eu falei, tá? Igualzinho. Muito mais que alimentos. Ó, gente, eu vou buscar focar aqui nas de alimentos, tá? Mas vamos lá. Vou responder aqui o pessoal, quem participou e interagiu, vou responder todo mundo. Manda aí na caixinha. Se o pai não morar no Brasil, mas a mãe dele faz o papel dele, essa parte da ausência, uma indenização para a mãe também é válida? Seguinte,
Se ele for ausente, seu filho que pode pedir uma indenização por abandono afetivo, mas a mãe dele está fazendo o papel dele. Então, olha só, ele não mora no Brasil, provavelmente ele está ganhando mais, você pode pedir um valor de pensão maior para ele. Essa é da Gabriela Brilhante. Você pode pedir um valor de pensão maior para ele utilizando o procedimento certo e ainda pode cobrar da mãe dele caso ele não contribua, você não saiba exatamente com o que ele está trabalhando, porque às vezes ele está ilegal nesse outro país, né? Então você pode pedir os alimentos para a mãe dele, ou então você pressiona ele. Você fala que vai, toda vez que eu faço algum movimento aqui, esse negócio começa a soltar esses fogos, eu mando uns joias. Você vai fazer com que ele, forçar ele a um acordo. Por quê? Porque às vezes você vai falar com o departamento de imigração do país e vai falar, ele está irregular aí, essa e essa situação. Você fala assim, eu vou te fazer voltar. Você vai pagar um valor justo de pensão, você faz um requerimento, deixa tudo formalizado. O que a gente faz? A gente dá um susto no cara. A gente faz o requerimento, bota tudo formalizado, ou então a gente ativa um cartório, ou então alguma outra instituição que seja algo semelhante ali para poder notificar ele e falar que a gente vai falar com o departamento de imigração. Se ele tiver numa situação regularizada aí, fica muito mais fácil, que aí ele já tem CPF, ele já tem outros direitos, ele já tem conta em banco, então a gente já consegue aí ter acesso a dados dele com muito mais facilidade nesse outro país, porque dá para fazer investigação exatamente igual a gente faz aqui. Isso vocês podem ficar despreocupados. Mas o que eu tomaria de medida seria isso. Muitas vezes forçar essa convivência não é o melhor caminho, ou mesmo pedir essa indenização, porque para conseguir a indenização você vai ter que mostrar que houve algum tipo de dano psicológico ao seu filho, para que você tenha direito a essa indenização. Mas receber um valor de pensão justo dele, ou fazer com que a mãe dele pague ou complemente esse valor, é perfeitamente possível. Vamos para a segunda. Vamos lá. No processo eu também pedi guarda no lateral eletivo, pegou pensão e quer dar só R$200. Que F. Seguinte, ele vai querer dar nada, né? Se você perguntar para esse tipo de cidadão quanto você quer dar, ele vai falar zero, R$100, acha que o filho vai viver de brisa, né? Foi aquilo que eu falei, né? O RPT, o retardo pós-término. O cara gasta 2, 3, 4 mil com o filho enquanto vocês estão juntos, e aí depois, quando o relacionamento termina, ele acha que o filho, a despesa do filho foi de 4 mil para 200. Foi o que eu falei ontem lá na audiência. O cara chegou e falou assim, não, é porque eu só posso dar tanto. Eu falei, tudo bem, você está propondo ficar com a guarda de sua filha, né? Então, como é que você vai fazer, já que você só pode dar tanto? Não, comigo ela vai gastar menos. Por quê? Né? Então, por que é melhor ela ficar com você, já que o padrão de vida dela vai cair? Aí começa, né? Mexer a mão, abaixar a cabeça, ficar calado. Porque não tem resposta, quer simplesmente pedir guarda, quer simplesmente alterar a situação para pressionar a mãe, mas não cai nessa não. Isso aí é a mais manjada de todas, é esse movimento que eles fazem. E a coisa que você pode fazer que mais vai assustar ele é ignorar, continuar a ir com tudo para cima dele no seu processo de pensão alimentícia. Vamos lá. Outra muito interessante aqui. Tava morando na Suíça, pai pediu deportação, alegou que iria ajudar a acertar tudo de pensão em juízo. Não está cumprindo, passando dificuldade e fui para abrigo. Como faço para voltar e o pai pagar eu morando fora? Olha, é o seguinte, Bruna, o pai ele tem obrigação com o filho, né? Então você consegue fazer com que ele pague um valor de pensão condizente às necessidades do seu filho. Para que você faça esse movimento de voltar é um segundo passo. Primeiro de tudo é você colocar ele pagando um valor justo e aí com esse valor você vai reestruturando sua vida. Seu filho mora com você, certo? Então você precisa dar boas condições para o seu filho, para isso você precisa de recursos, esse é o primeiro passo. O segundo passo aí você vai ver, eu vou ter emprego lá, como é que vai ser a estrutura, como é que vai ser esse movimento, eu tenho recursos para poder fazer essa mudança, mas eu te recomendo fazer um passo de cada vez, porque se você chegar com essa narrativa no Poder Judiciário, você não vai conseguir bons resultados, porque o juiz ele vai entender que o foco não está sendo o filho, mas sim você. E por mais que você esteja fazendo essa mudança para poder dar uma educação melhor para o seu filho, oportunidades melhores e também uma qualificação melhor, o judiciário, dependendo da forma como você expõe, não entende assim. Então a gente tem que construir toda uma trajetória que você vai seguir para que você consiga realizar esse seu sonho. Vamos para 4.
Suquitão com laudo de doido e é aposentado. Pode perder a guarda da criança? Se ele não for participativo, dependendo desse laudo, se ele oferecer algum tipo de risco de vida para o seu filho, algum risco à integridade física ou à saúde dele, você consegue sim pedir essa guarda no lateral. E outra, ele é aposentado, já pede para poder fazer o desconto da pensão diretamente na folha da aposentadoria dele. Porque aí você vai ter tranquilidade e paz de não precisar pedindo para o suquitão fazer o pagamento da pensão. Porque não tem nada mais chato e mais humilhante do que ficar fazendo esse tipo de pedido e muitas vezes ser negado, ou então o pagamento da pensão ser utilizado como uma forma de poder te provocar para tentar te persuadir a receber um valor menor, aceitar isso, aceitar aquilo e fazer com que ele suba em cima de você e comece a te fazer de secretária, motorista, empregado. Então, quando for possível fazer esse desconto, sempre faça, porque ele te dá uma paz enorme. Outra coisa, gente, 13º, férias, essas coisas, quando a pessoa trabalha de carteira assinada ou servidor público, isso aí é lei, tá? Você não aceita acordo, nem sentença sem isso não, porque isso é decisão do STJ. Tem que receber, ponto e acabou. Então, não aceita que não seja incluído aí no cálculo da pensão do seu filho, não. Afinal, muito boa essa, dúvida de muita gente. Edilane Barros. Doutor, a pensão dos alimentos gravídicos pode incluir exames e gastos com a gravidez ou separado? Você até me lembrou de uma coisa. Eu tinha falado das possibilidades de retroatividade. Essa é uma delas. É o seguinte, nos alimentos gravídicos, você vai receber esse valor justamente para poder custear as suas despesas de pré-natal. Exames, medicamentos, vitaminas, enxoval, estrutura para receber seu filho, transporte, todos os gastos que você tiver com a preparação da chegada do seu bebê. Você pode incluir dentro dos alimentos gravídicos. E aí, cada situação vai ser uma situação, conforme a condição de cada um. Se abriu o processo, aí o juiz foi lá e não deu o reconhecimento da paternidade no início, mas no final seu filho nasceu, fez o DNA e foi reconhecida a paternidade. Você pode cobrar retroativamente todos os gastos que você teve a partir do momento da abertura do processo. Por quê? Mais uma vez, isso é um erro do Poder Judiciário, que não fez o reconhecimento da forma correta no início do processo. Portanto, você não pode pagar por esse erro. E aí o Judiciário corrige, te dando o direito de cobrar esses valores que ele não pagou por causa que o Poder Judiciário não reconheceu a paternidade. Por isso, com um dia de gravidez, soube que está grávida, já entra com o processo para você poder garantir que todos os gastos durante a gravidez sejam divididos da forma como devem ser divididos, conforme a condição de cada um. Seu filho merece o melhor desde a concepção, então não deixe de cobrar. Gente, quem tiver qualquer outra dúvida, entre em contato com a gente. Quem ainda não digitou ali a hashtag que eu coloquei, muito mais que alimentos, digita aqui no chat ou então digita quando eu postar essa live para poder receber nosso material exclusivo. Amanhã nós vamos ter outra live, vamos liberar outro material. Muito obrigado por todo mundo que compareceu e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse vídeo que a gente preparou. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã.